Chegou a hora de abrir o nosso primeiro código. Eu vou voltar lá para o desktop, né, para a área de trabalho, abrir a nossa pasta tutorial_pnt, entrar na pasta códigos e abrir clicando duas vezes nesse primeiro código. Criar áreas em torno de estações. Esse código ele é um pouquinho mais demorado para rodar do que o segundo, então vai ter um pouquinho mais de pontos para explicar aqui, mas enfim, não desistam que o segundo passo é muito mais rápido. Vamos lá, deixa eu só fechar tudo que eu fiz antes para demonstrar como funciona o R. Então, fechando as abas, vou limpar aqui o environment e vou limpar também o console. E agora, antes de começar a rodar, vou chamar a atenção para os passos que a gente vai fazer aqui. Como eu expliquei anteriormente, todas as linhas precedidas de hashtag são linhas de comentários. E aqui, nos dois códigos que estão disponibilizados, tem um passo a passo que vai ser seguido, né? Então, para calcular o PNT, e nesse primeiro momento, na verdade, para criar as áreas no entorno, a gente vai definir o diretório e instalar os pacotes necessários para poder fazer a manipulação de dados. Segundo ponto, conectar com o OpenTree o OTP, abrir e limpar os dados necessários. E, por fim, criar as áreas de entorno das estações. Esse código ele foi desenvolvido pelo ITDP Brasil com apoio do Cauê Braga. Eu deixei até o link aqui do GitHub dele. Tem muita coisa interessante lá do trabalho dele. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Então vamos começar primeiro. O primeiro passo aqui é definir o diretório. O que é isso? Na verdade, eu estou falando para o R. A gente, através dessa linha de código, está falando para o R onde estão todos os dados que a gente vai usar para rodar esse código e aonde a gente vai salvar os novos arquivos criados. Então aqui eu estou falando para ele que a nossa pasta de referência, tutorial_pnt, é onde vamos puxar os dados e criar novas informações. O ponto 1.2 é para instalar os pacotes. Então vocês vão precisar de todos esses pacotes que estão aqui. Eu vou mostrar como é que instala o primeiro, que é esse readr. Então eu vou clicar aqui na linha, clicar em Ctrl Enter, e vocês vão ver aqui que ele instalou esse primeiro pacote. Eu não vou fazer isso para todos os pacotes porque já está instalado no meu computador. Então você só precisa instalar uma vez e de vez em quando fazer algumas atualizações. O único pacote que é importante mostrar para vocês é esse último aqui, da linha 22, DevTools Install Local. Na verdade aqui ele está instalando o pacote que temos no nosso computador. É o pacote que está naquela pasta MISC. Vocês podem ver aqui que tem até o endereço, né? misc/OpenTreePlanner Master Mode Zip, né? Esse, como é uma instalação local, às vezes o R vai te pedir para instalar outros pacotes. Principalmente para quem nunca usou o R antes, isso pode ser um pouco desafiador, então acho importante mostrar. Então quando eu rodo essa linha de código aqui no Ctrl Enter, o que a gente vê é que vem uma mensagem aqui no console pedindo para instalar outros pacotes e pedindo qual vai ser a escolha que vai ser realizada pelo usuário. A primeira opção é instalar todos, instalar só os pacotes que estão no CRAN, que é um site que hospeda vários pacotes, né, que estão certificados pela comunidade do R. Nenhum deles, ou instalar individualmente cada um dos pacotes abaixo, né? Então aqui no console vai ser necessário colocar alguma das opções. Eu sugiro para quem começou agora com R, botar todas, né? E acompanhar o que vai ser feito pelo R. Às vezes a instalação de algum desses pacotes pode dar algum erro, e aí vai ser necessário voltar, rodar de novo a linha de código do 22 e instalar os pacotes que ainda não foram instalados, né? na última tentativa. Bom, esse talvez seja o maior desafio dessa parte do código, né? Então isso talvez vocês percam um pouquinho de tempo e não tem muito como ajudar por aqui, porque vai depender muito de cada computador que tiver instalado, se já usou o R ou não, enfim, vai ser talvez o maior desafio para rodar esse código que eu estou mostrando para vocês. Quando vocês vencerem essa etapa, a gente vai precisar carregar todos os pacotes. Então a gente instalou o pacote. O pacote o que é?
é um conjunto, cada pacote abarca um conjunto de funções que vão ser necessárias para manipular dados. Eu deixei um aviso do lado, né, de cada pacote o que as funções permitem fazer. Então, por exemplo, o primeiro, readr, ele permite leitura e manipulação de dados em formato RDS, que é o formato de dados que vamos usar mais porque ele ocupa menos espaço no computador. E aqui vocês podem consultar o que cada pacote permite fazer. Então agora eu vou passar para esse 1.3, que é carregar esses pacotes. Temos todos instalados, mas agora a gente tem que avisar o R que a gente vai usar eles. Então eu vou rodar cada uma dessas linhas de código com Ctrl Enter. Pronto, rodei cada uma delas. Vocês vão ver que no R pode ter, enfim, às vezes é um pouco desnorteador, né, para quem não está acostumado, mas quando você roda uma linha de código, em alguns momentos vem várias mensagens. Vocês podem ver aqui no meu computador que tem várias mensagens em azul depois de ter rodado uma linha de código. Essas mensagens, vocês só precisam ter atenção com elas, né, quando de fato estiver escrito que teve um erro. Na maior parte das vezes são só avisos, né, vocês vão ter esse warning message. Então, assim, muitas vezes, na maior parte das vezes, vocês vão poder desconsiderar o que está escrito aqui, mas quando der algum problema durante o código, vocês podem voltar e entender um pouco melhor o que aconteceu. O primeiro passo vai ser de baixar o OpenTree o OTP. Então, não sei se vocês lembram, mas eu vou voltar lá na nossa pasta do tutorial, na área de trabalho. Então, você tem essa pasta do OTP, e aqui na pasta Programs, essa pasta está vazia, né? Essa pasta, depois da gente rodar esse código aqui que a gente tem na linha 36, a gente vai baixar o OTP e ele vai estar salvo nessa pasta. Isso vai ser necessário fazer só uma vez, tá? Às vezes é bom atualizar de vez em quando o OTP do seu computador, que você baixou no seu computador, mas em geral, enfim, isso vai funcionar sempre. A atualização é só nos momentos em que o OTP de fato lançou alguma novidade. Então, enfim, é algo que não vai precisar ser feito tantas vezes. Então eu estou aqui baixando o OTP e eu vou rodar essa linha aqui do BIP na linha 37, porque ele vai me avisar quando isso vai ser baixado. Então isso é interessante porque às vezes você pode continuar fazendo... Ó, vocês ouviram o bip agora. Vocês podem continuar fazendo outras coisas e o R vai ficar rodando para você e vai te avisar quando vai ter terminado a tarefa que você botou para rodar. Então vamos lá, a gente baixou o OTP, então se vocês voltarem lá na pasta Programs, dentro da pasta OTP, vocês vão ver que a gente criou aqui um novo arquivo. E a próxima etapa vai ser criar um grafo. Então a gente tem a malha viária da região metropolitana de Belém. Para que o OTP consiga navegar nessa malha viária, a gente precisa de um grafo que é basicamente um arquivo que seja roteável, ou seja, onde o OTP consiga navegar, né? É isso que a linha 41 vai fazer. Então o grafo é basicamente essa representação de rede que permite o roteamento. E essa parte pode demorar um pouquinho, então é legal botar o bip também, que assim o R avisa quando isso for realizado. Bom, essa parte pode demorar um pouquinho, então vocês podem aproveitar para beber uma água, levantar, que daqui a pouco ele te avisa. Foi! Uma vez que temos o grafo criado, vamos agora fazer uma conexão com o OTP. Então é isso que essa linha 50 vai fazer. Essa linha aqui tem underline, OTP underline setup e entre parênteses alguns parâmetros. O endereço no nosso computador onde está o arquivo do OTP, o diretório onde encontrar o grafo, que é o dir router rmb, e o endereço que a gente vai criar. Então, vamos lá. Eu rodo essa linha, e em seguida, agora a gente criou essa conexão com o OTP e a gente vai nomear essa conexão OTP underline RM. Feito isso, vocês podem passar agora para a parte de abrir arquivos. Então vou começar abrindo as estações de transporte médio de alta capacidade, que é esse arquivo TMA underline RM. O
Vou explicar brevemente essa linha de código, né? Então a primeira, que tem esse stread, ele está abrindo o arquivo e as linhas seguintes são para algumas manipulações. A linha abaixo, mutate, year, has numeric, na verdade ele está transformando o valor do ano em valor numérico, garantindo que ele está em valor numérico, e depois filtrando algumas estações. A gente vai filtrar todas as estações implementadas até final de 2019, então year abaixo de 2020. As estações que são de média e alta capacidade, considerando os critérios que eu expliquei lá no primeiro vídeo, RT igual a yes, todas as estações que estão operacionais, status igual a operational, e as estações que estão na região metropolitana de Belém, city igual Belém. O último ponto aqui é só para manter uma projeção, a projeção que a gente vai usar para poder manipular os dados, vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Depois de abrir as estações, a gente pode visualizá-las, rodando esse código mapview, entre parênteses, tma_rm. Ao rodar, vocês vão ver que aqui do lado direito, no viewer, vão aparecer as estações de transporte médio alta capacidade da região metropolitana de Belém. Vocês podem dar um zoom, vai abrir uma nova janela e navegar no mapa. Vou fechar e vamos voltar para o código. Agora vai ser importante dar uma simplificada nesse arquivo, porque ele tem várias colunas e para poder rodar no OTP a gente vai precisar ter menos dados. Então, atualmente, se a gente rodar esse view entre parênteses tma_rm, vocês vão ver que a gente tem uma série de colunas aqui, que tem o name, description, timestamp, enfim, muitas colunas, e a gente vai simplificar esse arquivo para poder criar área de entorno pelo OpenTree Então essa parte aqui 2.4 vai ser para limpar esse arquivo. A gente vai primeiro selecionar apenas as colunas que nos interessam, no caso aqui vamos selecionar as colunas City, Mode, Station, Year, Y e X. Em seguida a gente vai criar um identificador único para cada um desses pontos, cada uma dessas estações, que vai ser chamado de id_stop. E por fim renomear as colunas Y e X para ter let long. Se a gente for olhar agora a nossa tabela, temos apenas 3 colunas, do identificador, id_stop, let e long. Essa linha aqui, chords, _tma, _rm, _cf, é só para fazer uma verificação, visualizar que as estações dessa tabela que a gente acabou de simplificar são exatamente as mesmas estações do arquivo original. Então a gente roda, cria essa nova variável, né? Na verdade a gente está criando um arquivo georreferenciado a partir das coordenadas, e faz um map view só para verificar que temos as mesmas estações. Vocês vão ver que tem cores diferentes, isso não vai impactar nada, mas a gente pode ver que são exatamente as mesmas estações que estavam no arquivo original. Em seguida vai ser importante criar uma lista, então a gente tem esse arquivo grande com todas as estações de transporte público, e a gente vai criar uma lista a partir desse arquivo com as coordenadas separadas de cada uma das estações. Aqui a gente pode ver essa lista, né? Então selecionando o nome do arquivo da variável que foi criada e rodando Ctrl Enter, a gente pode ver aqui que a gente tem uma lista de coordenadas para cada uma das estações. E agora chegou a hora de finalmente criar a área no entorno dessas estações. Então vamos para a etapa 3. O primeiro passo da etapa 3 é criar uma função que vai pegar cada uma dessas coordenadas e criar essa área no entorno. Essa função, ela pega uma função existente no pacote OpenTreePlanner e modifica ele para considerar uma distância e não um tempo de caminhada. Então aqui vocês podem ver essa get_isOccurrence, onde tem uma função que vai ter o parâmetro FromPlace, que vão ser os pontos a partir dos quais a gente cria a área, o parâmetro dist, que vai ser a distância que a gente vai definir, e o parâmetro de velocidade por caminhada, que vai ser fixado aqui para 3,6 km por hora, que é uma velocidade média razoável, considerando uma diversidade de pessoas que se deslocam diariamente na cidade. O primeiro ponto dessa função, que é esse xSpeed, ele vai dividir a velocidade média por caminhada por 3,6. Isso é para converter de km por hora para metro por segundo.
Em seguida, a próxima linha vai definir o parâmetro de tempo, que vai ser, na verdade, a divisão entre a distância que a gente vai colocar como parâmetro e essa velocidade de metros por segundo. E depois esse ISO, na verdade, ele está criando aqui as isócrones, a área no entorno das estações, considerando o ponto de partida, o tempo de viagem, que vai depender da distância e da velocidade, e a velocidade definida para a caminhada. Última etapa dessa função vai ser criar uma coluna na qual teremos a distância que for considerada para criar a área, né? Então a gente vai ter ali a distância, no nosso caso, de 1000 metros, considerando que a gente está o parâmetro que a gente está considerando para calcular o PNT. Então vou rodar aqui para criar essa função. Bom, uma vez que a gente cria uma função, eu quero chamar a atenção para o detalhe aqui no environment, né? Até agora a gente só criou variáveis e dados. Agora a gente tem uma nova categoria de functions e a gente criou aqui a nossa função get_isócrones. Importante dizer que assim, a gente está trabalhando com o R, que é um software de programação aberto, gratuito, e também o OpenTree Planner, que também é um pacote aberto e gratuito. E às vezes isso, enfim, tem algumas instabilidades e alguns erros que podem ocorrer. Por isso, a gente vai rodar essa linha aqui e criar uma nova função que chama getIsócroneSafe, que basicamente vai pegar aquela função que a gente criou anteriormente e torná-la mais segura, para evitar alguns erros processuais que podem acontecer. Então, vou fazer isso aqui, e aí a gente viu que, enfim, vê aqui do lado direito que criou uma nova função, que é essa nossa getIsócroneSafe. Bom, chegou a hora de finalmente criar a área do entorno. Aqui o 3.2 é isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai criar o buffer, né? Estou chamando de buffer essa variável, que vai pegar todas as coordenadas da nossa lista e aplicar a função getIsócroneSafe, considerando a distância de 1000 metros, o modo de deslocamento a pé, a caminhada, conectando com a malha viária da região metropolitana de Belém, e com a velocidade média de 3,6 km por hora. Então, vamos rodar o nosso buffer. Se vocês selecionarem aqui e darem uma olhada no buffer, vocês vão ver que tem uma série de feições separadas. Essas feições, a gente vai juntá-las agora, né? Então, primeiro a gente vai extrair apenas as funções e depois juntar nesse b_sf. E se tudo deu certo, aqui no Map View vocês vão poder ver as estações, que estão com esses pontinhos coloridos, e a área no entorno, considerando a distância de 1000 metros e a malha viária existente no entorno de cada uma dessas estações. Vou fechar aqui. Bom, como a gente viu o mapinha, e agora a gente pode salvar o arquivo na nossa pasta de dados. Então, se eu voltar lá agora na nossa área de trabalho, pasta tutorial_pnt, dados, eu tenho aqui agora esse arquivo que eu acabei de criar, que é rmb_buffer_2019.rds. Essa é a última etapa antes de fato calcular o PNT. Então agora a gente tem a área de estação e vai poder identificar a quantidade de pessoas que moram nessa área e comparar com o total da região metropolitana de Belém.